Um dos fenômenos mais importantes durante a evolução das línguas, e que de certa forma costuma ser o principal motivador de outros tipos de mudanças, é a evolução fonética, onde as consoantes e vogais que formam a língua se modificam. A lenição é um dos fenômenos mais comuns desse tipo. Nele, uma consoante se modifica por aumentar seu posicionamento na escala de sonoridade, tornando-se mais fraca, digamos. Isso inclui, por exemplo, a transformação de uma consoante oclusiva numa fricativa, como na famosa Lei de Grimm, que transformou P em F na evolução do proto-indo-europeu para o proto-germânico. A gente pode ver isso na palavra pesks se tornando fiskar. Outra lenição comum é a transformação de uma consoante desvozeada numa vozeada, como na evolução do latim para o português, onde toto se tornou todo, por exemplo. O processo contrário, fortição, é menos comum, mas não raro. Nele, uma consoante desce na escala de sonoridade, tornando-se mais forte, digamos. A gente pode ver isso em consoantes sonoras se tornando surdas, como na evolução do espanhol, onde azer se tornou acer, ou em consoantes aproximantes se tornando fricativas, como na evolução do latim para o português, onde jovene se tornou jovem. Existem também diversos processos que surgem mais pela interação entre fonemas. É o caso da assimilação, onde um som se torna mais similar a outro nas proximidades. Vemos isso, por exemplo, na evolução do coreano ipnida para imnida, onde o P se tornou nasal por influência da consoante nasal que vinha depois dele. Outro exemplo é a evolução do latim octo para o italiano otto, onde a oclusiva K alterou seu lugar de articulação para coincidir com a da oclusiva que vinha em seguida. E novamente o processo contrário, de assimilação, pode acontecer, onde um som se torna mais diferente de outro som próximo, frequentemente para que o contraste entre os dois sons aumente. Vemos isso na evolução do latim para o português, onde anma se tornou alma, ou na evolução do latim para o espanhol, onde nomne se tornou nombre. Mas a palavra atual em espanhol é nombre, com um B ali no meio, né? Pois é, esse B surgiu por outro tipo de evolução, a epêntese, onde um som que antes não existia surge do nada, digamos assim. Apesar de epêntese ser super comum com vogais, onde vogais são inseridas entre encontros de consoantes para quebrá-los, epêntese com consoante ocorre de vez em quando, como na evolução de nombre para nombre. Mas às vezes ela também surge para quebrar hiatos, como no português boa se tornando boa. Enfim, já tenho vídeos detalhados aqui sobre como todos esses e outros tipos de evolução fonética ocorrem. Mas se você parar para analisar fonemas evoluindo em diferentes línguas e quais processos são comuns, vai notar que eles raramente incluem consoantes nasais. Claro, às vezes vemos consoantes novas surgindo, como aqui no exemplo do coreano ipnida se tornando imnida, mas isso tende a acontecer sempre por assimilação, onde outro som nasal já precisa estar presente para que uma nova nasal apareça. Nasais surgindo do nada, fora de um ambiente que já é nasal, é algo bem raro. Ou será que não? Que tipo de ambiente fonético poderia induzir o surgimento de sons nasais novos do nada, fora de um ambiente que já é nasal? Se você não consegue pensar onde isso ocorreria, tudo bem. O fenômeno que leva a isso é pouco conhecido, mas vamos falar dele aqui agora. E você pode pensar nele como uma oportunidade de inserir sons nasais novos ao evoluir uma conlen sua, por exemplo. Um magnífico fenômeno responsável por isso possui o curioso nome de rinoglottofilia. A gente pode descrever rinoglottofilia como uma misteriosa conexão entre nasalidade e glotalidade. Nasalidade aqui se refere a sons que são produzidos usando o nariz, ou seja, sons nasais, como vogais nasais, an, in, e consoantes nasais, ma, na, nha, nga. Já a glotalidade se refere a sons produzidos com o uso ativo da glote, como as consoantes glotais, ha, a, consoantes aspiradas, pa, ta, ka, ou alguns tipos de vogais, como as vogais murmuradas, a, o. Se você não sabe o que são vogais murmuradas, vê meu vídeo sobre aspiração e murmúrio. A rinoglottofilia é um fenômeno ainda pouco estudado, apesar de já ter sido identificado há uns 50 anos. Mas ele é mais prevalente do que a princípio parece. Vamos entender a rinoglottofilia já vendo alguns exemplos. Em algumas variedades de inglês britânico, algumas palavras começadas com H ou uma vogal e contendo uma vogal aberta, principalmente A, podem nasalizar essa vogal, pronunciando half e at como half e ot, por exemplo. O mesmo processo pode ser percebido no tailandês, onde palavras como he e au podem ser pronunciadas he e au. Historicamente, a gente pode notar uma nasalização surgindo de forma espontânea na evolução do prácrito para o hindi, como na palavra pakha se tornando pankha e sappa se tornando samp. Perceba que na maioria desses exemplos de nasalização espontânea existe uma consoante com algum tipo de glotalização junto à vogal. Frequentemente são consoantes glotais mesmo, especialmente ha e a.
mas podem ser também consoantes aspiradas, como pá. Ou seja, de alguma forma a presença de glotalização pode induzir a nasalização em vogais. Mas por que isso aconteceria? O que uma coisa tem a ver com a outra? Existem duas explicações principais levantadas. Uma delas é a subespecificação velofaríngea. A abertura velofaríngea é o nome dessa abertura que conecta a faringe com a cavidade nasal e que se localiza logo atrás do véu palatino. Quando pronunciamos um som nasal, o véu palatino está baixado, abrindo a abertura velofaríngea e permitindo que parte do ar vindo dos pulmões escape pelo nariz. Em sons não nasais, o véu palatino está levantado, fechando a abertura velofaríngea e o ar só pode escapar pela boca. Mas agora pense comigo. Para que o ar possa entrar no nariz pela abertura velofaríngea, ele precisa conseguir chegar até lá. Mas a glote está localizada muito mais para dentro do corpo que a abertura velofaríngea. Isso quer dizer que, quando eu fecho a glote, como ao pronunciar uma parada glotal, o ar é bloqueado muito antes de conseguir chegar na abertura velofaríngea. Assim, não tem como o ar escapar pelo nariz durante a pronúncia de uma oclusiva glotal, ou seja, é impossível pronunciar uma consoante nasal glotal. Enquanto em consoantes pronunciadas dentro da boca, a abertura ou fechamento da passagem para o nariz diferencia consoantes nasais e orais, numa oclusão glotal isso não faz diferença. Ou seja, independente de a abertura velofaríngea estar aberta ou não, a pronúncia de uma parada glotal vai ser a mesma. Isso permite que, ao se pronunciar uma parada glotal, a abertura velofaríngea fique aberta sem afetar a pronúncia. No entanto, mantê-la aberta nesse cenário cria o risco de essa abertura se estender para uma vogal que seja pronunciada logo depois, por exemplo. Ou seja, na hora que você abre a glote para liberar o ar, a passagem para o nariz pode continuar aberta e nasalizar a vogal seguinte. A segunda explicação para a rinoglotofilia é a similaridade acústica. Pronuncia aí uma vogal como A. A. Agora pronuncia a mesma vogal de forma nasal. An. An. Por fim, pronuncia de forma murmurada. An. Para fazer isso, relaxe mais a garganta, soltando mais ar que o normal, como se pronunciasse um H, ao mesmo tempo que pronuncia a vogal. Agora compare as três pronúncias. A forma nasal e a forma murmurada são mais parecidas uma com a outra do que qualquer uma delas com a forma plena, né? Ouça de novo. De fato, se fôssemos analisar acusticamente as três, veríamos que é isso mesmo. O som gerado pela nasalização é similar ao gerado pelo murmúrio. Assim, numa comunidade de falantes de uma língua, um falante pode interpretar uma vogal murmurada como sendo na verdade nasalizada e passar a pronunciá-la assim, levando ao surgimento de vogais nasais nessa língua caso essa pronúncia se espalhe. Quando uma vogal é seguida ou precedida de um H, como em Ra, o som aspirado da consoante pode vazar para cima da vogal, tornando-a murmurada. Ra. E eventualmente isso pode fazê-la ser interpretada como nasal e pronunciada assim. Ra. Outras consoantes fricativas e africadas também podem causar esse fenômeno de murmúrio na vogal, mas isso acontece muito mais raramente do que com um Ra. Por fim, como visto nos exemplos, essa nasalização ocorre principalmente com vogais abertas, como A, O, A, E, O, e não com vogais mais fechadas. A provável razão disso é uma questão de espaço. Compare a configuração da boca numa vogal aberta como A em relação a vogais fechadas como I e U. Num A, existe bastante espaço entre a língua e o véu palatino, tornando mais fácil o véu descer e abrir a passagem para o nariz. Agora, como isso pode explicar o surgimento de consoantes nasais? Bem, é simples. Uma vez que existam vogais nasais fazendo nasalidade para uma palavra, essa nasalidade pode ser assimilada por consoantes vizinhas. Vamos pegar três palavras fictícias de uma língua fictícia onde existe algum tipo de glotalização junto de uma vogal aberta. Durra, Aki, Taba. Segundo o que vimos com a rinoglotofilia, isso poderia evoluir para algo como Durran, Anki, Tamba. Nas proximidades de um H, essa nasalização poderia se espalhar para outras vogais da palavra, criando algo como Dunhan. Já quando antecede uma oclusiva, poderia criar uma consoante nasal ou uma orgânica antes dela. Anki, Tamba. E posteriormente uma oclusiva sonora num ambiente nasal poderia se tornar uma nasal também, convertendo Dunhan em Nunhan e Tamba em Tama, por exemplo. E assim você chega a consoantes nasais surgindo em ambientes que de início não tinham nada de nasal. Eu estou pensando em aplicar isso na evolução de algumas conlines minhas. Se vocês tiverem interesse, eu posso compartilhar o processo com vocês, comentem aí. E me digam também se isso parece interessante para a evolução das línguas que vocês estão criando. Ficaram inspirados com esse vídeo? Já tinham ouvido falar desse tipo de evolução fonética? Antes de ir, o que você acha de apoiar esse canal para que ele siga crescendo? Você pode se tornar um membro aqui no YouTube e ter acesso a alguns benefícios como agradecimento, confere lá. Outras formas de apoiar o canal são pelo Apoia-se ou fazendo um Pix.
Qualquer contribuição, por menor que seja, já é de grande ajuda para poder permitir que eu dedique parte do meu tempo a esse trabalho. E você pode apoiar de graça também com seu engajamento. Deixe sua curtida, inscreva-se, ative as notificações, comente aí embaixo e compartilhe o vídeo com todo mundo. Obrigado por ter ficado até aqui e até mais!